Olá, seja bem-vindo aqui no canal Cientistas Legais. No último vídeo, no vídeo anterior que está aí no canal, nós vimos os decaimentos radioativos, como funcionam esses decaimentos, vimos a questão das reações nucleares. Sendo que neste primeiro vídeo, hoje, nós veremos apenas o modelo da gota líquida. E na semana que vem, veremos um modelo de camadas. Vamos lá, então, ao vídeo de hoje. Só destacando, antes de começarmos, que nenhum dos modelos nucleares abrange todos os fenômenos em todas as suas peculiaridades que ocorrem em um núcleo atômico. Então, temos que usar muitas vezes 2 ou 3 modelos simultaneamente para explicar completamente todas as peculiaridades de uma reação nuclear. Entendido isso, vamos lá. Vamos começar agora com o modelo chamado modelo da gota líquida. O que significa este modelo da gota líquida? O que significa este modelo? Vamos lá. Neste modelo, o núcleo atômico é considerado como uma gota líquida incompressível e da forma esférica. Este modelo é aplicável para núcleos médios e pesados. O modelo da gota líquida descreve a energia de ligação que é apresentada na forma de uma soma de termos, que é a seguinte, estamos vendo aí, a energia de ligação é igual ao termo TV mais o termo TS mais o termo TC mais o termo Tsim mais o termo Temp. O que significa cada um desses termos? Vamos lá. A energia de ligação é expressa na forma de uma função que depende do número de massa A e do número atômico Z. Então, a energia de ligação é uma função de A e Z. Fiquem atentos a este importante detalhe. E também tem alguns fatores numéricos que aparecem aí. A gente vai ver isso quando estudar termo a termo. Vamos lá, aos termos. O primeiro termo, TV, é o termo volumétrico. As forças nucleares são forças de curto alcance com distância de ação comparável com o tamanho de cada núcleon, tal que cada núcleon interage somente com os núcleons na sua proximidade e não interage com núcleons mais distantes. Levando em conta o caráter de interação de núcleons em um núcleo, podemos descrever aproximadamente a energia de ligação como número total de núcleons, que é o número de massa A, vezes o número médio de núcleons próximos a um núcleo considerado, que consideramos por N-. Assim chegamos à aproximação número de massa A vezes N-, que descreve a contribuição principal da energia de ligação. Essa contribuição é incluída no termo volumétrico, TV. A conclusão que podemos chegar é que TV é proporcional ao A. Sendo assim, a forma final que vamos escrever TV é o termo volumétrico igual a CV vezes A, onde o fator de proporcionalidade CV tem o seu valor determinado a partir de dados experimentais. Agora vamos ao termo superficial. O termo volumétrico descreve a energia de ligação de forma aproximada. Para melhorarmos o resultado dessa estimativa,
levaremos em conta o fato que um nucleon na superfície de um núcleo tem menos nucleons próximos a ele, comparado com um nucleon dentro do núcleo. Portanto, a contribuição da energia de ligação de nucleons superficiais é menos de nucleons em volume. Esse fato descrevemos pelo termo superficial, como uma contribuição negativa ao termo volumétrico TV. O termo superficial é proporcional ao número de nucleons na superfície do núcleo. Em seu torno, o número de nucleons na superfície é proporcional à área da superfície S do núcleo. Portanto, o termo superficial é proporcional a S, onde S é a área da superfície do núcleo. Se R é o raio do núcleo, S é proporcional a R ao quadrado. Como sabemos da aula anterior que o raio do núcleo é igual a A, número de massa, elevado a 1/3, temos o termo superficial é proporcional a S, que é proporcional a R ao quadrado, que é proporcional a número de massa elevado a 2/3. Na forma final, é necessário incluir na fórmula um fator de proporcionalidade CS. Então, o termo superficial é igual a menos CS elevado a 2/3. Então, o termo superficial é igual a menos CS vezes A elevado a 2/3. Destacando aqui que o negativo reflete o fato de que essa contribuição é negativa. Agora vamos ao termo coulombiano ou coulombiano, TC. É um outro termo que descreve uma contribuição negativa ao termo volumétrico, devido à repulsão coulombiana que atua entre os prótons do núcleo. Repara bem, não atinge os nêutrons, apenas os prótons. Cada próton do núcleo interage com Z-1, ou seja, os outros prótons. A energia potencial de repulsão para cada próton pode ser estimada como Z-1 dividido por R ao quadrado. E eu tenho que somar tudo isso daí para todos os prótons. Então, vai ser o somatório de K igual a 1 até Z de Z-1 sobre R. Fazendo essa expansão, resulta em Z-1 vezes Z dividido por R. Considerando que o Z é bem maior que 1, nos casos que formos considerar, por exemplo, urânio 235, urânio 236, urânio 238, plutônio 239, etc., o termo Z-1 é aproximadamente igual a Z. Logo, chega-se à aproximação Z ao quadrado sobre R. Assim, o termo coulombiano será proporcional a Z ao quadrado sobre R. Lembrando que R igual a A elevado a 1/3. Logo, teremos que o termo coulombiano é proporcional a Z ao quadrado vezes A elevado a menos 1/3. Incluindo o fator experimental C coulombiano, CC, apresentamos o termo coulombiano como termo coulombiano TC igual a menos CC vezes Z ao quadrado vezes A elevado a menos 1/3. Onde, lembrando que o sinal de menos reflete o fato de que esta contribuição também é negativa. Termo de simetria, Tsim.
Dados experimentais mostram que, para núcleos com o mesmo número de massa, a energia de ligação é maior para tal núcleo em que o número de prótons é igual ao número de nêutrons, ou seja, Z igual a N. Então, os dados experimentais mostram isso. Observe na figura. As duas corcovas aí indicam exatamente o que estamos falando aí. A maior energia de ligação quando Z igual a N. Esse efeito foi chamado de efeito de simetria. A contribuição desse efeito na energia de ligação é descrita pelo termo de simetria, Tsim. Discutiremos este termo na forma seguinte. Designamos a energia de ligação como a função de Z e N, tal qual energia de ligação, função de Z e N igual a energia de ligação, função de A e Z. Introduzimos um parâmetro sigma ou delta. Esse delta igual a N menos Z. Lembrando que o número de massa A é igual a N mais Z. Assim, podemos escrever Zn em termos de A e sigma ou delta. Z igual a 1 meio vezes A menos delta e N igual a 1 meio vezes A mais delta. Reparem que essas formas de expressar Z e N, se somarmos Z mais N, o resultado vai ser A. Repararam? Assim, o termo εZn vai ser igual a epsilon de 1 meio vezes A menos delta e 1 meio de A mais delta. No caso, quando A é fixo, a energia de ligação é epsilon. A energia de ligação epsilon é função somente do parâmetro sigma ou delta. Assim, vemos que, na situação onde Z igual a N, o que corresponde a delta igual a zero, agora escrevemos a decomposição em série de Taylor da função epsilon na vizinhança de sigma igual a zero. O fato de que a energia de ligação é máxima no caso Z igual a N significa que a função E sigma tem um valor máximo quando sigma igual a zero e epsilon sigma tem valor máximo quando sigma ou delta igual a zero. Portanto, E'0 igual a zero e E', 0 e menor que zero. Se o valor máximo de E sigma igual a E0, E' de sigma 0 igual a zero, E2' sigma de 0 menor que zero, chegamos nessa conclusão. Desprezando termos mais altos de sigma, então recebemos epsilon sigma igual a epsilon 0 mais 1 meio de epsilon n0 mais 1 meio de epsilon 0 sigma 2, sigma ao quadrado. Esse epsilon' e epsilon 2' são a derivada primeira e a derivada segunda, tá? Só para esclarecer. Escrevendo agora epsilon como função de Zn, na equação 410, lembrando que sigma igual a n menos z, temos epsilon de Zn igual a epsilon de 1 meio de A e 1 meio de A mais epsilon
duas linhas, 1/2 de 1/2 de A, de 1/2 de A, n menos z ao quadrado, onde designamos epsilon de 1/2 de A, 1/2 de A, igual a f maiúsculo A. E 1/2 de epsilon, duas linhas, de 1/2 de A, de 1/2 de A, igual a f minúsculo A. Expressamos, então, n como n igual a A menos z, o que nos permite escrever o termo n menos z como n menos z igual a A menos 2z. Assim, escrevemos epsilon zn igual a f maiúsculo de A mais f minúsculo de A vezes A menos 2z elevado ao quadrado. Experimentos com núcleos simétricos mostram que o fator FA na equação acima é proporcional a A e o fator F minúsculo A é proporcional a A elevado a menos 1. Assim, chegamos à conclusão que o termo simétrico é igual a A elevado a menos 1 vezes A menos 2z, essa parte elevado ao quadrado. Incluindo o fator experimental ser simétrico e lembrando que o fator f das equações anteriores, apresentamos o termo simétrico como termo simétrico T sim igual a menos C sim vezes A elevado a menos 1 vezes, entre parênteses, A menos 2z, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Agora vamos ao termo de emparelhamento, TEMP. Análise dos dados experimentais mostram que a energia de ligação é maior para tais núcleos em quais nucleons de mesmo tipo existem em pares. Essa propriedade dos núcleos foi chamada de efeito de emparelhamento. Relativo a essa propriedade, núcleos são classificados da seguinte maneira: núcleo par-par, se Z é par e N é par; núcleo par-ímpar, se Z é par e N é ímpar; núcleo ímpar-par, se Z é ímpar e N é par; núcleo ímpar-ímpar, se Z é ímpar e N também é ímpar. Assim, você tem que observar caso a caso. Você tem um núcleo que você quer analisar, então você tem que ver se o N, o número de nêutrons, é par ou ímpar, e se Z, número de prótons, é par ou ímpar. Só isso, entendeu? Fazendo isso, você tem que observar o seguinte: a energia de ligação é mais alta no caso do núcleo par-par e mais baixa no caso do núcleo ímpar-ímpar. No caso do núcleo ser par-ímpar ou ímpar-par, a energia de ligação tem um valor intermediário. A energia de ligação do núcleo par-ímpar é aproximadamente igual à energia de ligação do núcleo ímpar-par. Em experimentos foi determinado que para o efeito de emparelhamento existe também dependência em relação ao número de massa, da forma A elevado a menos epsilon, onde epsilon é um parâmetro experimental. Então, feito o emparelhamento, pode ser descrito pelo termo de emparelhamento como termo de emparelhamento igual a C do emparelhamento vezes A elevado a epsilon vezes delta, onde esse delta é igual a 1 para núcleo par-par, o delta igual a 0 para núcleo par-ímpar ou ímpar-par,
e o delta igual a menos 1 para núcleo ímpar-ímpar. E onde C·EMP é um fator experimental. Substituindo agora todos os termos na equação inicial, aquela que relaciona todos os termos, temos o seguinte: energia de ligação, que é uma função de A e Z, é igual a, primeiro termo volumétrico, CV vezes A, em segundo termo superficial, menos CS vezes A elevado a 2/3. Depois vem o termo coulombiano, menos CC vezes Z ao quadrado elevado a A elevado a menos 1/3. Mais o termo simétrico, que é menos C sin A menos 2E elevado ao quadrado vezes A elevado a menos 1. E o termo de emparelhamento, C emparelhamento vezes A elevado a menos epsilon vezes sigma ou delta. Os valores experimentais dessa equação são os seguintes: CV do termo volumétrico é 15,75 MeV. O CS é igual, o termo superficial é igual a 17,8 MeV. O CC do termo coulombiano é igual a 0,710 MeV. O C sin do termo simétrico é igual a 23,7 MeV. O termo de emparelhamento C·EMP igual a 34 MeV. E o epsilon igual a 3/4. A energia de ligação apresentada nesta equação foi desenvolvida pelo físico C. Weizsäcker. Por causa disso, ela é conhecida como fórmula semi-empírica de Weizsäcker. Observamos também que, determinando a energia de ligação do núcleo pela fórmula de Weizsäcker, podemos determinar a massa do núcleo, pois a massa do núcleo igual a Z vezes a massa dos prótons mais N vezes a massa dos nêutrons menos a energia de ligação, que foi determinada pela fórmula de Weizsäcker. E assim ficamos por aqui e no próximo vídeo veremos o modelo de camadas.